aberto, tá? Para a gente poder escutar. Realmente tem algum ruído de fundo aí. Mas aí você que está como host consegue clicar nos participantes e fechar o microfone deles. Ah, sim, deixa eu ver aqui. E quem já consegue fechar, pessoal, aí tem um desenho de microfone. Vocês podem clicar para o microfone ficar com uma barra em cima, assim. Aí o microfone fica sem áudio, porque senão a gente capta o ruído da onde vocês estão e aí acaba interferindo aqui na palestra, na nossa conversa. Você está com áudio fechado, Ronaldo. Obrigada, pessoal. Está fechado. Não, pode deixar que eu vou gravar aqui. Tá. Mas você pode voltar. Já está gravando. Compartilhar de novo aqui. Tá aparecendo? Tá ok. Tá, pessoal. Então... Tá, Ronaldo, você conseguiu fechar os microfones? Tem gente que tá com o microfone microfone aberto. Não, eu não aberto. consegui encontrar qual deles. Você tem que olhar na figurinha de cada um, que daí dá para você ver quem que tá com o microfone aberto. Tem na lateral. Tem uns 3, eu acho. Aí tem que clicar nos 3 pontinhos e fechar. Dá uma paradinha só para tá ligado. Ronaldo, seu microfone está Eu não estou conseguindo encontrar de onde está vindo o ruído. Pessoal, dá uma olhadinha aí, porque está vindo um barulho que está atrapalhando. Cada um desliga seu microfone. Isso, agora foi. Continuando aqui, então. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os controles gerenciais. O que seriam os controles gerenciais? Bom, durante a jornada do Ali Rural, a gente falou muito sobre controles gerenciais. Dentre os controles gerenciais estão os controles financeiros, né? Então, se vocês fazem os controles financeiros, diversas coisas podem acontecer para vocês, na empresa de vocês, né? Então, fazendo controles financeiros, uma das coisas que pode acontecer, você pode possibilitar fazer previsões do que vai acontecer no futuro. Você vai estar conhecendo a sua empresa, o movimento financeiro, né? E isso vai possibilitar fazer previsões. Também pode ajudar a criar estratégias no seu negócio, ajuda a formar uma visão do funcionamento do negócio. Então, você conhecendo como o dinheiro atua no seu empreendimento, então como é que as despesas acontecem, as receitas, você consegue fazer uma previsão. Possibilita fazer também cortes de gastos de maneira consciente. Você vai estar sabendo como funcionam as finanças, você pode ter essa facilidade.
também vai ajudar na definição do preço de venda. E uma estratégia do controle que você está fazendo também vai economizar tempo, vai permitir você ter uma melhor gestão do tempo. Quanto a metas, tem uma questão aqui, né? Metas e objetivo. Objetivo e meta são duas coisas diferentes. Então, para vocês entenderem, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, quem trabalha com leite. Opa, caiu uma coisa aí. Quem caiu uma coisa aí, por favor, dá uma olhada no microfone. Então, assim, o objetivo é uma meta, não é uma meta, é algo maior, algo abstrato que você pretende atingir. Por exemplo, eu tenho o objetivo de aumentar a produção de leite. Ótimo. Como que eu vou fazer um objetivo de aumentar a produção de leite? Eu vou passar a usar várias pequenas metas, pequenos degraus que a gente vai ter que superar para atingir aquele objetivo principal. O que seriam essas metas? Por exemplo, eu posso melhorar a alimentação do meu rebanho. Vou investir em pastagens, vou investir numa forragem para a época de seca, vou investir em ração, vou fazer melhoramento genético, vou melhorar o meu processo de criação das bezerras. Ótimo. Então, eu tenho várias metas pequenas que a gente pode ver elas, sentir elas com mais clareza para atingir um outro objetivo maior, né? E qual é a vantagem, o motivo da gente ter essas metas? A gente quer aumentar a produtividade e melhorar os resultados financeiros. Esses são os principais motivos para a gente ter metas, né? Então, com isso, a gente pode ter uma orientação de uma maneira consciente para aumentar e aperfeiçoar o negócio. Essas metas e esse planejamento, elas precisam ser... Tem 3 tipos, de curto, e de médio e de longo prazos. Então, as metas de curto prazo são para serem feitas logo, e a gente pensa nas metas maiores, que precisa ter um prazo mais longo, e a gente enquadra elas conforme necessário, né? De uma maneira geral, a gente... Aí, outro controle daí gerencial que a gente tem seria o monitoramento de resultados, né? Então, os 3 controles gerenciais, eles andam juntos, que é o controle financeiro, a realização de metas, estabelecimento de metas e o monitoramento dos resultados. Conforme a gente vai atingindo os nossos objetivos, a gente precisa também estar acompanhando como é que está a evolução, para saber se a gente precisa fazer alguma mudança, para ver se a gente precisa fazer alguma coisa nova, alguma coisa diferente, né? E tudo serve para a gente ter estratégias para conquistar novos clientes e melhorar os nossos produtos. Tá aí um exemplo de redução de custos agora também, voltando aqui, melhorar os nossos produtos, né? Então, como a gente vê com satisfação quando o esforço do nosso trabalho dá resultado, né? Aí, para a redução de custos, que seria mais uma das dimensões do nosso gráfico radar, eu estou colocando aqui alguns exemplos. Olha só, uma condução de uma horta com cobertura morta, palhada, com irrigação, né, nesse momento de estiagem, né? Então, é uma coisa importante para a gente estar vendo. Uma lavoura de abacaxi também, com a palhada de cobertura morta, né? Não tem praticamente nenhuma planta invasora que a gente pode ver nessa lavoura, né? Isso tudo são estratégias que a gente adota
que podem, sim, reduzir muito os nossos custos. Para quem trabalha com gado de leite, nada mais satisfatório do que ver uma área de pastagem bem conduzida, com produção, né? Aqui, no caso, é numa época de chuvas, né? Então, é uma época que para nós ela é crítica, né? Mas a gente pode usar estratégias como fazer a reserva na época que tem produção, seja como silagem, seja como feno, seja como outras alternativas, né, para a gente ter o suprimento do alimento na época mais crítica. Também, às vezes, o controle de pragas e de parasitas, né, no caso aqui é a mosca branca e pulgão, e aqui é a mosca do chifre no rebanho de gado, né, que se a gente deixa essas pragas tomarem conta, a gente sempre vai ter uma despesa maior, né? E o resultado que a gente quer, né? Uma apicultura bem conduzida, o quadro favo fica bem recheado de mel, né? A safra de melancia dá uma produção boa. A vacinação é outra coisa, né? Que a gente precisa sempre ter em conta, né? Por exemplo, agora não precisa mais vacinar para febre aftosa. Tudo bem. Mas existem outras doenças que ainda precisam essa atenção. E redução de custos, a gente está pensando aqui, não, mas isso é uma despesa que eu tenho. Claro, uma vacinação sempre é uma despesa. Mas se a gente considerar o custo da vacinação para um animal, e às vezes a gente traduz isso para alguns reais, centavos às vezes, né? Compare se a gente perde um animal. Se a gente perde um animal, daria para vacinar o rebanho talvez de todos os vizinhos também com o valor desse animal, né? Então é coisa para se analisar. Outra questão de redução de custos que a gente precisa chamar atenção são as compras em conjunto, né? Então é preciso a gente pensar que a gente pode ter algum parceiro nos negócios. E às vezes existem alguns produtos que são de difícil acesso, a gente não encontra na quantidade, que às vezes pode ser pequena, né? Um exemplo bem claro é os fertilizantes, né? A maioria deles a gente só encontra para comprar em tonelada, principalmente nas regiões aqui do interior, né? Na capital é um pouco diferente, né? Mas se a gente se juntar em 2 ou 3, a gente consegue fracionar isso e ter uma compra mais próxima do que a gente precisa, né? Então as parcerias, elas são interessantes não só nas compras, no uso de maquinários também. E se a gente fala nesse sentido, o cooperativismo e o associativismo, eles se tornam alternativas importantes. Oi? Seria essa a minha apresentação. Agora eu vou passar para a Karine, né? Boa noite, pessoal. Dando continuidade aqui à hélice da nossa jornada, a gente entra aqui em novos produtos. Ok, Ronaldo? Então, antes de começar aqui a falar exclusivamente sobre novos produtos, eu queria deixar uma frase aqui, que ela é de um químico muito famoso, que é o Lavoisier. Essa frase, ela é da química, mas ela se aplica a produtores rurais de uma maneira, assim, na prática. Vocês vivem isso, que ela quer dizer assim, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Vocês são transformadores de sementes, em frutas, em hortaliças, são bolos, doces, muitas coisas. Então, assim, vocês já têm essa pegada, vocês já sabem dessa transformação, né? Então, eu só quis trazer essa frase mesmo, que é uma frase muito famosa, só para vocês conhecerem. Ok, Ronaldo? Então, assim, quando a gente pensa no processo de novos produtos, a gente tem a inovação, ela pode ser no processo de produção, ela pode ser
no produto em si, num serviço diferenciado, e eu também vou falar um pouquinho sobre a cultura da inovação no final. Ok. Então, o que seria essa inovação no processo de produção? Às vezes você sempre fez um doce de uma maneira, a gente sempre produziu de uma maneira, sempre vendeu daquela forma, mas quando você pega aqui, por exemplo, a gente tem aqui o soro do leite, tem muitos produtores de leite. Quando você pega ali aquele soro que seria descartado ou seria destinado para alimentação animal e você transforma numa ricota, você está agregando valor e está criando um novo produto de uma coisa que seria descartada ou você não utilizaria comercialmente. Assim como também a produção integrada, que também é um processo de inovação durante a produção. Quando você tem, por exemplo, fruticultura e você coloca junto a apicultura, nesse sistema, as abelhas elas vão polinizar o maracujá, o morango, as frutas que você tem ali no seu pomar, e isso vai aumentar a produção ali sem te trazer um custo extra. Na verdade, você vai ter um novo produto, que seria o mel. Então, ali, nós temos também a questão da piscicultura integrada com a aquaponia. Aquela água ali dos peixes que são ricas em minerais, substratos ali, ela pode estar... Pode voltar ainda, Ronaldo. Ela pode estar sendo utilizada para você plantar ali um alface, um couve. Então, você não precisaria estar gastando com adubo, com aditivos ali, porque a própria água da aquaponia, ela faria esse trabalho para você sem te trazer nenhum custo. Você estaria, então, inovando num processo. E aqui eu também coloquei o ácido cítrico. Para produtores de doce, nós temos, por exemplo, que alguns doces, eles escurecem muito rápido, ou eles mofam, acaba que o tempo deles de prateleira fica pequeno. Então, quando você tem aquele doce que você faz há anos na sua casa, que é conhecido, que é gostoso, e você acrescenta um aditivo extra, você está tendo um novo produto, porque ele vai gerar, ele vai ficar mais tempo no mercado, né? Então, ali você está inovando novamente no processo. Ok. Gente, se eu estiver indo rápido, eu falo muito rápido, mas vocês podem questionar, tá? Fiquem à vontade. Pode passar, Ronaldo. Aqui eu trouxe outros conceitos também. Eu não sei se você já conhece o conceito de agrofloresta, que é quando você planta ali a sua horta, o seu pomar integrado com as árvores, porque as árvores, além de reter a umidade no solo, ela também faz o processo ali de cobertura, ela vai fazer uma barreira natural, então ali você não tem nenhum custo, você só está agregando, integrando o sistema produtivo. Nós temos também a produção de morango elevado na semi-aquaponia. O morango ele é um produto que tem um alto valor agregado, a gente sabe que ele é um produto que ele quase que se vende sozinho, né? E quando você inova ali nesse processo, você acaba ganhando na produção dele, né? E isso gera maior faturamento. Pode passar, Ronaldo. E agora a gente chega aqui na inovação em produtos em si e serviços, né? Então, assim, mudar um canal de venda que você vende, às vezes você vende ali na sua porta, mas vender pela internet ou vender com parcerias, mudar a embalagem. Nós temos, às vezes, no caso, assim, você vende um pote de doce de 2 quilos. Às vezes, a pessoa mora sozinha, ela não vai conseguir consumir até o período ali da validade. Então, porcionar esse produto, fazer 250 gramas, 500. Então, assim, quando você muda a porção, você também está criando um novo produto ali. Não necessariamente é um novo doce, está descobrindo um novo doce, mas você está mudando a forma de apresentar para o cliente. Isso já é um novo produto. E também a gente tem a questão de incluir alguns ingredientes ou na embalagem em si, a gente colocar selos para os clientes. Nós temos, por exemplo, aqui, ó, a gente tem algumas pessoas que elas têm restrição alimentar. Tem intolerância à lactose, ao glúten. A gente tem o mercado vegano, vegetariano. Então, assim, às vezes você já faz o seu pão zero lactose. Mas o seu consumidor, ele não sabe que é zero lactose. Ele não sabe que o seu doce é sem açúcar, ou que o seu doce é vegano. Ele não sabe.
Então, quando você coloca esse selo nesse produto, você está ganhando cliente, né? Você está fidelizando um novo mercado. Eu também trouxe aqui para vocês um exemplo dos temperos. Tem alguns produtores que fazem o coloral, ou então outro tipo de tempero. Quando você coloca numa embalagem diferente, às vezes ela é presenteável. Então, assim, as pessoas querem levar uma lembrancinha para alguém. Ah, vou levar um tempero. Um tempero que você sempre fez, você sempre vendeu na feira, sempre entregou. Mas a partir do momento que você muda a embalagem, a gente já olha com outros olhos, né? Tudo que é novo brilha. Então, assim, você mudando aquela embalagem, ele dando mais uma opção para o seu cliente, também é um tipo de inovação. Eu trouxe um outro exemplo aqui, não sei se vocês conseguem ver bem, mas são aqueles alimentos assim, que você vende descascado, cortado, combinado porções. Porque hoje em dia as pessoas que, principalmente as que vivem na cidade, as mães, né? A gente quase não tem tempo. Então, quando a gente encontra um alimento mais prático, com apresentação assim, uma abóbora descascada, uma coisa porcionada, até quando a pessoa mora sozinha, ela não vai conseguir comer um pé de brócolis grande, uma abóbora grande. Então, quando você porciona, você está dando facilidade para o seu cliente. E isso também é um novo produto, é um tipo de inovação. Pode passar, Ronaldo. Eu queria também trazer um exemplo para vocês de inovação nos produtos. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil ele produz assim muita banana e a banana é o fruto mais consumido no Brasil. Tem estados, inclusive, que ela é o fruto mais produzido também. Quando a gente pega a banana verde aqui, transforma na biomassa, é um novo produto. Se você pega essa mesma biomassa e acrescenta em um pão, é um novo produto. A gente tem os chips da banana verde, que também é uma inovação. E eu trouxe, se a banana madurou, não consegui entregar, não tive mercado, faz o doce da banana. Então, às vezes, você dá uma destinação para um produto que seria descartado e você vai agregar valor e vai aumentar seu rendimento. Eu trouxe aqui uma outra ideia, meus clientes eu já comentei, eu não sei os outros se eles já sabem, mas é a ideia da assinatura, a cesta, você fidelizar o seu cliente, entregar ali mensal, quinzenal, semanal, o produto que você tem ali na sua propriedade. Então, você vai fidelizar, porque ele não vai precisar comprar com outro produtor, ele não vai precisar fazer o mercado, ele não vai precisar ir na feira. Você vai fidelizar ele oferecendo um novo serviço, que é a entrega semanal. Aqui eu trouxe também, por exemplo, quem trabalha com doces ou com pães, a pessoa paga um valor ali mensal para você e uma vez por semana você entrega um produto diferente a cada semana. Então, você fideliza aquele cliente, agrega valor no produto que você já tem e, consequentemente, aumenta o seu rendimento, né? Que é isso que a gente quer. A gente quer vender e quer se sustentar, né? Quer que o nosso empreendimento cresça. Pode passar, Ronaldo. Então, agora a gente chega aqui na parte da cultura da inovação. O que é a cultura da inovação? Ela é a resiliência, né? A gente, na vida, é assim, e a gente tem que levar isso um pouco para a nossa propriedade e um pouco também para o nosso negócio. Que, às vezes, é aquela tentativa de você estar aprimorando ao longo do tempo. Às vezes, a gente tem uma ideia, e essa ideia é muito boa, só que a gente vai tentar uma vez, não vai dar certo, mas em outro momento ela vai dar certo. A cultura da inovação é isso. É você não desistir. Igual o meu colega falou lá, a gente está aqui apresentando para vocês ideias, plano de ação, mas isso é uma coisa que tem que ser ao longo do tempo. A gente tem que sempre buscar a mudança, a melhora. Então, é uma coisa assim que vocês levem para a vida de vocês, levem para a propriedade, né? Essa cultura da inovação, sempre procurar inovar, sempre procurar se destacar. Pode passar, Ronaldo. Então, aqui eu trouxe uma ferramenta que o nome dela é Design Think. O que é isso? Ela quer dizer assim, que quando a gente tem uma ideia, a gente tem que entender a necessidade do cliente. Por exemplo, eu tenho um cliente que ele sempre consumiu o meu doce, mas de repente ele desenvolveu a intolerância à lactose. Então, você pode pensar ali em um novo produto que você vai atender esse cliente e outros clientes virão até você. Então, você vai entender a necessidade dele, de repente, é de consumir uma coisa zero lactose ou sem proteína animal. Então, você vai criar, a partir de um entendimento, de uma necessidade, você vai testar, que é a prototipagem que a gente vai
para pouco, e após isso a gente vai desenvolver e colocar no mercado do consumidor. Pode passar, Ronaldo. Então, dentro da cultura da inovação, a gente tem a prototipagem. O que seria a prototipagem? Eu tenho ali um doce de mamão que ele é inovador. Mas você não vai fazer 200 potes de doce. Você tem que fazer dá para um vizinho. Eu estou fazendo um doce novo. Você quer experimentar? Pega o feedback primeiro. Não aposta todas as fichas de uma vez, porque senão a gente se frustra. Às vezes você faz um pão ali e ficou salgado aquela receita. Faz menos. Então, assim, ao tempo, a gente vai aprimorando assim as coisas, né? E tudo na vida é assim, é tentativa, às vezes erra, às vezes acerta. Então, essa é o que eu queria trazer para vocês. Sempre testar uma ideia antes de colocar no mercado. Isso é a prototipagem. É muito importante vocês fazerem isso, porque senão vocês fazem uma coisa, às vezes não dá certo, vocês desanimam. A gente é assim, né? Um ser humano, quando a gente falha, às vezes é difícil a gente pegar uma força lá do fundo, da resiliência, de recomeçar. Então, se você tem uma ideia boa, testa ela antes de pôr no mercado, procura a ajuda de um parceiro. Se a gente já não estiver atendendo vocês, procura o Sebrae, procura outros órgãos, mas primeiro testa antes de vocês colocarem no mercado para vocês não se frustrarem e não perder recursos. Pode passar, Ronaldo. É isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, depois podem perguntar. Agora eu vou passar para a minha colega Larissa. Oi, pessoal. Então, agora a gente vai entrar um pouquinho no índice, que é o marketing e vendas no campo, né? O marketing, a palavra marketing, ela significa mercado, né? A tradução dela, ela é uma palavra inglesa e a tradução, ela significa mercado. E o ING, ele é um sufixo que indica ação. Logo, marketing significa mercado em ação. Mas por que do mercado em ação? Qual o objetivo do marketing? O objetivo do marketing é você, além de manter os clientes que já estão conquistados, você ainda atrair novos clientes. E a dimensão do marketing e vendas, ela abrange alguns temas. Pode passar. Aparentemente, Larissa caiu aqui, pessoal. Vamos aguardar um minutinho, por gentileza. Por aqui tá ok, Dani. Também. Aqui também. Pode seguir, Lara. Eu acho que tá normal. Pode? Pode. Então, pessoal, como a gente... Esse marketing, ele significa o mercado em ação para manter os clientes que já estão conquistados, fidelizados na nossa empresa e também conseguir atrair aí novos clientes. E para a gente poder colocar esse marketing para funcionar, nós precisamos atentar os nossos olhos para alguns pontos importantes, que é a satisfação do cliente, a formação de preços, informatização, redes sociais, meios de pagamento, acesso ao mercado e vendas de conjuntos. Ao ver assim, assusta, né? Mas poucas atitudes que a gente tem em cada item já faz total diferença e nós vamos ver ao decorrer desse bate-papo. Pode passar, Ronaldo. Agora a gente vai entrar um pouquinho no item da satisfação do cliente. Pessoal, a gente tem que entender que o cliente é a razão de existir o nosso negócio, né? Da mesma forma que o cliente foi lá, comprou o nosso produto e comentou com o vizinho, falou bem do nosso produto, ele também pode falar mal, além de não comprar mais, né? Eu sempre vejo o atendimento e a qualidade que você entrega do seu produto algo essencial assim para o marketing e venda. É algo bem assim, nossa, mas é tão... Mas, pessoal, faz toda a diferença. A maior propaganda é quem já é seu cliente. Porque se eu quero comprar um produto e eu pergunto
pro meu amigo o que ele achou da experiência e ele me fala que a experiência foi negativa, é meio que óbvio, né? A porcentagem deu negativa. Então, que possamos, né, ter olhado a essas... E como Pessoal, Lari, o pessoal aí tá fazendo bastante barulho. Se estiver escutando aí a gente, a reunião, fazendo um favor, se não conseguir fechar o microfone, fazer um pouquinho de silêncio, porque tá interferindo no áudio da Larissa. E tá difícil da gente conseguir escutar aqui. No fundo tá bem complicado. Obrigada. Lari, pode continuar. Obrigada, Fer. Então, como acompanhar essa situação? Primeiro, igual eu falei, tendo um bom atendimento, né? Você, mesmo na correria, eu sei que muitos clientes aí fazem feira, eu sei que corrida, mas tentar perguntar, né? O cliente veio sábado passado, comprou um pão, e aí, gostou do pão? Tentar ter esse relacionamento com o cliente. Pode passar, Ronaldo. Nesse slide, a gente consegue ver uma tabelinha que foi trabalhada com o cliente no primeiro ciclo. Esse cliente produtos de hortifruticultura. Aqui na cidade de Dourados, ele atende. E ele entrega para hospitais, frutarias, diversos estabelecimentos grandes, assim. Ele entrega em grande demanda. E ele comentou que era corrido, não conseguia conversar com o gerente, mas que ele tinha interesse de saber quais produtos eles precisam, eles gostariam de comercializar e qual era a nota, né? Qual que era a atribuição que se eles estavam gostando ou não dessa parceria deles. Então, a gente teve a ideia, né, de montar essa tabelinha, né? Montamos aí uma tabelinha super simples, né? Ele leva até hoje, eu espero, impressa para esses clientes, entregava logo quando ele chegava e no fim de fazer a entrega dos produtos, ele já recolhia a tabelinha. Então, a partir dessa tabela, né, ali vocês podem observar a última perguntinha lá. Quais produtos gostaria que fossem comercializados pela nossa empresa? Então, ali era onde o cliente colocava, por exemplo, eu estou com uma demanda alta de batata, gostaria de comercializar mais batata. Então, era onde o produtor se atenta, né, ao que ele tem que focar no momento. Então, é algo super simples, que o investimento irrelevante, que você consegue ter um contato, um relacionamento. Ah, nossa, a minha nota para prazo e negociações foi baixa. O que eu estou fazendo de errado? Então, vou lá, vou tentar conversar, vou tentar entender para que eu possa melhorar, porque, como já vimos, o cliente é a razão do nosso negócio. Então, a gente precisa dar essa atenção a ele. Pode passar, Ronaldo. Falando sobre a formação de preços, a gente já tem essa ideia que o preço final é a soma de todos os custos, né? Com operação, produção, estocagem, comercialização, embalagem, né? Se a gente gasta com combustível, mais o lucro, né, praticado pelo produtor rural, né? Que vocês precisam também ganhar, certo? Então, tem que ser uma precificação adequada, né? A gente tem que colocar ali no caderninho, fazer realmente as contas para ver se está compensando aquela atividade, porque muitas vezes, na correria, a gente acaba, talvez, colocando o preço porque o vizinho está vendendo assim e acaba perdendo valor, né, o preço do nosso produto, né? No processo rural, a gente tem algumas coisas que já são tabeladas, como soja, milho, leite, que é entregue ao laticínio, né? Não tem muito o que a gente fazer. Só que a gente vai ver aqui que a gente pode mudar isso, né? Por exemplo, o leite, né? Como que a gente pode fazer para não entregar para o laticínio? O que a gente pode
agregar valor ao meu produto. Porque, pessoal, existe uma diferença entre preço e valor, né? E a gente tem que se atentar ao valor, né? Porque valor é o que realmente vale o nosso produto. Por exemplo, a pessoa que vende alface orgânica e ela vende sem fazer o marketing daquele produto, a pessoa vai comprar alface orgânica sem nem saber que ela é orgânica, né? Como a nossa colega Karine falou. Então, divulgar essa informação, né? Fazer o valor do seu produto, não em preço. Pode passar, Ronaldo. Aqui a gente tem um exemplo de um produtor de mel que foi atendido no ciclo 1. Né? A gente fez a logo do sítio, né, da propriedade, que não tinha logo, fizemos o adesivo, e na terceira foto foi a embalagem melhor que o produtor iria vender os seus produtos, porque até então ele entregava 1 litro de pinga, né? Então ele aumentou o valor do produto, né? Cobrindo todos os custos, que tem custo baixo, e ainda pode dar mais valor ao produto. Pode passar, Alda. Esse também é outro caso. Também foi uma cliente... Não, essa foi atendida no ciclo 2, né? A cliente entregava os doces sem rótulo, né? Sem etiqueta. Então, a gente fez todo esse processo. Se você chegar e encontrar um doce, um produto bonitinho, né? Você já tem a ideia que é mais higienizado, né? Você já tem uma ideia, você já agrega valor, né, ao produto mesmo, né? A visão do cliente é outra. Pode passar, Ronaldo. Esse também é um outro exemplo do doce de leite com mamão. Mas funciona na mesma ideia dos outros exemplos. Pode passar, Ronaldo. Falando em publicidade, que é um outro item que a gente tem que se atentar, eu acredito que vocês já devem ter ouvido a frase, né, que a propaganda é a negócio. Então, a publicidade e a propaganda, ela está associada a estar na internet, né? E estar na internet é o primeiro passo para alcançar novos clientes. Para se ter um bom posicionamento no meio, é preciso investir em marketing digital. E quando eu falo investir, a gente já assusta. Mas não necessariamente esse investir significa investir financeiramente. Hoje em dia, para a gente iniciar a publicidade, para a gente estar na internet, é muito simples, né? Demanda tempo, né? E demanda a gente querer mesmo, ter vontade, né? Porque hoje em dia, por exemplo, de todos os clientes que eu atendo, todo mundo tem acesso à internet, todo mundo tem acesso ao aparelho celular. Então, hoje em dia, com um aparelho celular e uma internet, a gente faz muita coisa, né? A gente abre Instagram, utiliza o WhatsApp Business, que é o WhatsApp comercial, cria catálogo, cria conteúdo. A gente tem muita informação gratuita no site do Sebrae e em YouTube, então basta querer, né? Pode passar, Rodrigo. Aqui a gente tem um exemplo, né, de logos, né, que foram produzidas. Essa que está maiorzinha aí, de serviços agrícolas, o proprietário, ele imprimiu ela com adesivo para veículos e distribuiu para amigos. Então, isso também é publicidade, pessoal. É você fazer propaganda, divulgar. Pode passar, Ronaldo. Aqui a gente tem um investimento maior, né? Financeiramente. A gente vê do pesqueiro Laranja Doce, que foi atendido aqui em Dourados, né? Ele fez ali placas de sinalização na rodovia. Quando a gente iniciou o atendimento, ele não tinha catálogo, tinha só um cartaz lá colado na parede. Então, a gente fez catálogos para ser distribuídos
de mesa a mesa, plaquinha de aviso na porteira, né, do horário de atendimento. Então, tudo isso, pessoal, é publicidade. Pode passar, Ronaldo. Agora, falando um pouquinho de informação, a gente tem que entender, eu sou só uma propriedade rural, mas não. Mesmo em uma pequena propriedade rural, é preciso pensar em como utilizar as facilidades proporcionadas pela tecnologia para tornar o dia a dia do produtor mais prático, né? Então, a gente tem que ter essa visão de querer mais, de pensar grande, né? De usar mesmo o que tem já hoje em dia para nos ajudar, né? De buscar meios, de buscar tecnologias, né? Para nos, por exemplo, a ordenhadeira, né? Antigamente era tudo manual. O quanto isso veio para ajudar o produtor, né? E de início, quando surgiu, não era muito visado, né? Mas hoje em dia a gente já consegue ver a diferença que faz, né, no dia a dia do produtor rural. Então, que a gente tenha medo, sim, do novo, mas que a gente consiga superar essa barreira para a gente conseguir colher os frutos, né? Pode passar, Ronaldo. Pessoal, as redes sociais hoje em dia é a janela para o mundo, né? Nesse ambiente digital, as redes sociais multiplicam o alcance de visualização dos produtos. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar muito as redes sociais, né? Muitas vezes eu começo a atender o cliente e a visão é que ele está perdendo tempo ou que ele já vende todos os produtos, então ele não precisa. Mas, pessoal, as redes sociais, ela serve muito mais que para divulgar os seus produtos. As redes sociais, a gente tem que utilizar ela para conexão com o cliente, né? Para a gente agregar valor ao produto, tá ali fazendo doce e filmando, né? Mostrando a higienização que você tem, né? Mostrando que você aduba a sua propriedade com adubos orgânicos, né? Algo que não é prejudicial para a saúde. É você criar realmente cliente, né? Além de divulgar o seu produto, né? Além de aumentar o alcance de visualização, é você poder passar o valor do seu produto. Pode passar, né? Aqui a gente tem um exemplo também, né? De uma simples divulgação, né? Na última foto ali é possível a gente ver uma divulgação no status, né? Do WhatsApp. Pessoal, começar. Eu trouxe essa imagem para quê? Para que vocês vejam o simples, né? E possam começar. O marketing, ele tem que ser começado. Eu falo assim, muitas vezes a gente tem vergonha, né, de aparecer, mas comece postando uma foto, comece escrevendo, fazendo uma boa legenda, e aos pouquinhos você vai se aperfeiçoando, vai melhorando, porque eu vejo que essa é a ideia, né? Evoluir. Pode passar, Ronaldo. Aqui a gente tem no Naldinho, ele é aqui de Nova Alvorada, e ele tem processo de horticultura, né? Ele não tinha logo, ele não tinha Instagram, então a gente criou a logo, criou catálogos, né? Esses catálogos feitos semanalmente. Esse adesivo de goiabinha aí eram colados em cada goiaba. Então a gente fez adesivos pequenos e eles colavam em cada goiaba, né? Essa última imagem é de uma parceria que fez com uma empresa. A cada post que ele fazia, ele tinha desconto nos produtos. Então, foi uma parceria assim, que veio para mudar o olhar dele para o marketing. Porque quando a gente chegou na propriedade, eu via que ele tinha meio que aquele receio, né? Para quê? Então, essa parceria foi o pontapé inicial para ele começar. Sobre os meios de pagamentos, né? Todo mundo sabe que todo mundo deseja, né? Receber à vista.
né, ou Pix, ou dinheiro, para poder também controlar melhor, né? Mas hoje em dia a gente sabe que se o cliente está ali para comprar e não tem o dinheiro, ele vai comprar no vizinho, né? Porque eu falo assim por mim, é muito difícil eu ter R$10 na carteira. Às vezes minha filha quer alguma coisa que só vende em dinheiro, eu passo vergonha, porque é mais cartão hoje em dia, né? Então, assim, que possamos ter essa visão, né? De ter, quanto mais meios a gente tiver, mais aumenta a probabilidade da gente vender o nosso produto, né? Então, pensar aí, né? Se a gente não tem Pix, né? Que é tão facinho, né? De fazer, né? Que a gente pense em fazer. Se a gente não tem maquininha, que a gente procure, né? Meios de descobrir como que faz para ter, como que, né? Então, que a gente tenhamos esse olhar, né? Que quanto mais meios de pagamento tivermos no nosso estabelecimento, na nossa empresa, mais fácil de vender o nosso produto. Pode passar, Ronaldo. Acesso a mercados. Quando se fala em acesso a mercados, o céu é o limite. É possível vender mais para clientes já conquistados, novos clientes, revendedoras, atacadistas, cooperativas e para governo, por exemplo. Então, pessoal, eu trouxe essa frase, né, falando que o céu é o limite, para a gente refletir e pensar um pouquinho, porque às vezes a gente está ali na correria do dia a dia, na mesmice, mas será que a gente não tem que parar um pouquinho e pensar, mas e se eu vendesse, se eu entregasse isso aqui no mercado, né? E se eu fizesse, né, entrasse no PA, nesses programas governamentais, né? Pensar na possibilidade, porque a gente tem que pensar sempre em evoluir, né? Em não continuar ali naquela correria do dia a dia. A gente tem que pensar sempre em inovar, né? Que essa é a ideia do programa. Pode passar, Ronaldo. Aqui tem um exemplo de uma propriedade que foi atendida no século. São duas irmãs, né? Elas começaram produzindo goiaba e elas vendiam a goiaba só in natura. E a partir de receitas da mãe, né, começou a fazer doce e a aceitação foi muito boa na família. Então, começaram a comercializar. Hoje elas têm uma agroindústria, né, elas participam de diversas feiras onde elas levam o nome da empresa, com seus produtos, né? Sempre, hoje, né, elas já são bem evoluídas, mas elas continuam aceitando a inovação, tendo mente aberta para poder inovar. Por exemplo, uma foto, elas vendem cor na garrafinha de plástico, naquele kit pequeno para presentear. Então, elas passaram a de vidro, porque agregou valor ao produto. É mais bonito, é vistoso. A segunda imagem é uma caixinha que foi produzida para poder fazer as entregas de uma cidade para outra, porque diminui o custo pelo peso da caixinha. Então, assim, a gente tem que, nós tenhamos que ter essa visão de sempre tem para a gente melhorar. Sempre tem alguma coisa dentro da nossa empresa que possa melhorar, né? Pode passar, Ronaldo. Sobre vendas em conjunto, um dos fatores de competitividade dos negócios rurais é saber atuar em parceria com os outros produtores e, com isso, alcançar melhores oportunidades de venda, né? Muitas vezes, no nosso negócio, na nossa propriedade, a gente tem o nosso como a pessoa que vende o mesmo produto, né? O nosso parceiro como um rival, né? E muitas vezes não é esse olhar que tenhamos que ter, né? Ele pode ser um parceiro, né? Se a gente tem uma banca ali de feira, que
que vende só algumas coisas e o nosso vizinho tem outros produtos, a gente pode agregar, né? Pode trazer os produtos dele para a minha banca e levar os meus para dele, para ter uma banca mais vistosa, né? Uma banca que chama a atenção do cliente. Então, que possamos ter esse olhar, né, que as vendas, que agir, né, em parceria é algo que traz vantagem, né? Pode passar algo. Aqui a gente tem uma agroindústria de polpa, né? A gente tem algumas imagens ali de arte produzida pelo Canvas, né? Que é uma ferramenta gratuita, fácil de utilizar. E nas imagens são imagens de parcerias que a agroindústria conquistou durante o projeto, né? Então, ela disponibilizava algumas polpas, né? E o pessoal tirava foto, postava que a polpa era dela, né? Parceiros que também são agroindústria e que tem outros estabelecimentos. Bom, pessoal, era isso, né, sobre o marketing. Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, vocês podem estar realizando as perguntas. E eu vou passar a palavra para o que vai falar sobre a melhoria do processo produtivo. Boa noite a todos novamente. Aqui é o Helder, de Aquidauana. Vou falar aqui para vocês sobre melhoria do processo produtivo. Pode passar, Ronaldo, por gentileza. Bom, quando a gente fala em processo, né, que seria isso, né? Que tanto de processos são esses que as empresas falam? Mas é bem simples, né? Processo é tudo aquilo que você faz ali para gerar um resultado, uma ação que você faz. Por exemplo, desde você planta, você colhe. Só que nesse caminho você está realizando ali vários processos. Tem a etapa ali do preparo de solo, o plantio é um processo, uma aplicação de produto, são vários processos que você faz nesse caminho para gerar ali o seu resultado, né? E quando a gente fala em melhoria do processo produtivo, são ações e estratégias que visam o quê? Otimizar o seu serviço, a eficiência, a qualidade e o desempenho ali dos processos de produção, né? Quando você está buscando melhorar esses processos, essas etapas aí, traz benefícios, né? Você começa a reduzir desperdícios, você padroniza o seu produto, você aplicando ali constantemente, sempre fazendo o mesmo processo, repetindo, você vai ter um produto padrão, que é aí, como a Larissa falou até no marketing, algo desejado aí pelo seu cliente ali. O cliente espera também ter o seu mesmo produto ali, com o mesmo sabor, com o mesmo formato, com o mesmo tamanho, né? Você também melhorando o seu processo, você tem a capacidade do quê? De automatizar. Você verificar que você está fazendo ali algo sempre manualmente, você incrementar uma nova tecnologia, uma nova ferramenta, você pode estar automatizando e otimizando o seu processo produtivo, né? E é muito importante também, quando a gente fala disso, analisar os dados, coletar esses dados e estar verificando ali os resultados. Por exemplo, eu sempre aplico determinada quantidade de adubo ou de matéria orgânica, de esterco, e eu aumento essa quantidade. Só que muitas vezes eu não aumento a minha produção. Então, quando você analisa esses dados, você encontra ali a curva ótima ali e você também reduz os desperdícios, né? E capacitação da equipe, né? Você deixa a sua equipe capacitada, vocês que têm funcionários ali, você repetindo esses processos e melhorando eles, você vai tornando sua equipe mais capacitada e mais efetiva, né? Então, uma constante busca
e evolução, seja no serviço, num produto e nas atividades de trabalho, melhora a sua produtividade. Você vai aplicar menos esforço e gerar mais resultado. Um animal mais produtivo, uma quantidade produzida melhor, numa menor área, né? Então, tudo isso gera o quê? Aumento de lucro, agiliza as atividades, esclarece as metas, né? O que eu preciso fazer para esse meu processo, para essa minha produção ser melhor, né? Onde que eu tenho que melhorar, né? Fazer essa melhoria para alcançar a melhor produtividade. Também auxilia, né? E melhora os resultados em geral, né? Então, a melhoria do processo, assim, é um esforço contínuo e deve ser adaptado a cada realidade. Não existe receita de bolo, né? E cada organização, cada empresa, cada propriedade rural é única. Então, cabe a cada um identificar onde melhorar esse processo. Ronaldo? Bom, vocês conhecem o nosso programa Agro Rural e vocês conhecem aí o Radar Rural, né? Fizemos aí no primeiro encontro algumas séries de perguntas. Às vezes o Ali ele não perguntou diretamente, não leu, né? Mas te perguntou, né? Ele fez aquela série de perguntas, né? E o tema melhoria de processo produtivo para o nosso programa Ali Rural envolve três subtemas: operação e procedimentos, resolução de problemas e melhoria contínua. Helder, mas eu nunca ouvi falar sobre isso, operação e procedimentos, resolução de problemas, melhoria contínua. Meu Ali nunca falou sobre isso, né?